Botafogo desencarta ter emprestado mais de 731 milhões de reais, né? Quase 800 milhões de reais ao Lyon desde 2023. 23, 24 e 25, 3 anos aí. E, cara, a mídia só fala de Botafogo, Lyon, Ares Management, Eagle Cayman, Eagle Football, Iconic Sport, Luciane Kang, né, Michele Kang, Texas, etc. Só fala nisso. Tem Donos da Bola Rio, SBT Esportes Rio, Redação Sport TV, Globo Esporte, um monte de programa falando sobre isso. Jogo aberto, só se fala disso. Vamos reagir aqui a alguns programas nesse vídeo, no próximo também. E essa notícia que saiu agora, dessa mais um valor alto, né? Antes era 460 milhões. Agora, desde 2023, já somam 771. Tem ali, valores também que beiram 1 bilhão. Tem a dívida que o Texas comprou agora com a nova empresa dele na Ilhas Caimã, que pode ser derrubada na justiça, pode não ser. Tudo isso aqui nesse vídeo, tá? Em especial, a explicação da Fernandinha Maia. A Fernandinha Maia explicou muito bem no SBT Esportes Rio todo esse imbróglio. Vale a pena você ver o trecho que ela fala sobre isso. Ela faz um resumão, muito bom por sinal, tá? Bora pro vídeo, depois a gente volta. Botafogo, amanhã, pertinho de confirmar a vaga contra o Bragantino, venceu 2-0 no jogo de ida. Sofia Miranda, sabe tudo de Botafogo quanto... Ih, tá frio aí, hein, Sofia? Tudo bem, Escobar, tá friozinho. Quando eu acordei tava 14 graus. E olha, eu tô aqui no estádio Cícero de Souza Marques, do estádio municipal aqui de Bragança Paulista. Amanhã tem esse jogo, como você disse, é o segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Botafogo venceu o primeiro no estádio Newton Santos por 2-0. Poderia até ter sido mais, 2-0, gols do Montoro e também do Barbosa. Então, amanhã pode empatar ou até mesmo perder por até um gol de diferença, que mesmo assim se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil. Mas é claro que o técnico David Ancelotti quer confirmar essa vaga com uma vitória, principalmente depois que ele sofreu a primeira derrota dele no comando do Botafogo domingo contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Para esse jogo de amanhã, o David tem 2 desfalques. O lateral esquerdo, o Cuiabano, com um problema no tornozelo, e também o zagueiro Caio Pantaleão, com uma lesão muscular na coxa. Eles ficam no Rio de Janeiro, o time vai sair daqui a pouquinho do centro de treinamento, vem para São Paulo, depois faz uma viagem da capital até aqui, Bragança Paulista, deve chegar no início da noite por aqui. Eu sigo acompanhando tudo. Escobar, um abraço para você. Valeu, Sofia Miranda, abraço para você também. A gente conversou com o Alan, meio-campo do Botafogo, que tem tido muitas oportunidades agora com o Ancelotinho, né? Ele fala português, italiano, espanhol, inglês, umas palavrinhas em árabe e, se precisar falar grosso em campo, ele fala também. Isso acho que foi algo marcante na minha carreira, no meu estilo de jogo, tá sempre tentando pressionar a bola, roubar. Revelado no Vasco, ganhou o Mundial Sub-20 pela seleção em 2011 e a Copa América em 2019. Na época de seleção brasileira, quando o Tite era o treinador, ele costumava dizer que o Alan era aquele tipo de volante que estava aqui, estava ali, estava lá, jogava com as rodinhas nos pés. Ele chegou a falar isso, né, Alan? Eu lembro, cara. Cara, vestir a camisa da seleção brasileira, né? Eu acho que para todo jogador, cara, foi o ápice da minha carreira. Chegar ali, viver aquele momento, lembro como se fosse hoje. Durante as 12 temporadas que passou no exterior, Itália, Inglaterra e Emirados Árabes, acabou virando o Alan. Para mim é Alan, mas acabo aceitando os dois. Às vezes os amigos estrangeiros Alan e o brasileiro Alan, então ficou os dois. No Botafogo se reencontrou com o nome abrasileirado e também um velho amor. Eu sempre fui botafoguense quando criança, né? E meu amor pelo Botafogo é desde de berço ali. No time do coração foi campeão brasileiro e da Libertadores no ano passado, sem nunca ter sido titular absoluto. Pensou em sair, mas 2025 reservou para ele mais minutos em campo e uma sequência que ainda não tinha tido no clube. Eu não vou mentir não, teve um momento que eu fiquei um pouquinho mais para baixo, nunca externei isso, eu acho que todas as vezes que eu vim dentro de campo tentei dar meu máximo, agora graças a Deus tenho tido mais oportunidades. Ocupou o espaço deixado por Gregory, que foi para o Al Rayyan do Catar, tendo a confiança do novo técnico alvinegro. David Ancelotti fez parte das comissões técnicas de Napoli e Everton, quando o pai, Carlo, comandava o volante brasileiro na Europa. Muitas pessoas às vezes que acreditam que ele está aqui hoje pelo nome do pai, mas eu que conheço, que já
já pude estar presente com ele, sei o quanto ele é preparado. Aos 34 anos, Alan voltou a estar de bem com a vida. Vai ser papai de novo. O 5º filho vai nascer em outubro e as datas especiais estão marcadas na pele. Até porque marcar é a especialidade da casa. Vamos falar sobre a situação do Botafogo fora de campo agora. John Textor, dono da SAF do clube, está numa treta com a Eagle, empresa que ele mesmo criou, que controla vários clubes pelo mundo, inclusive o Botafogo. O Textor transferiu todos os ativos do Botafogo para uma outra empresa que ele criou nas Ilhas Caimã, que é um paraíso fiscal. A Eagle alega que não foi consultada e aí entrou na justiça para impedir a validade disso. A Eagle pretende, inclusive, vender a SAF do Botafogo. Só que para vender as ações para o Textor, ela pede que ele deixe o clube por conflito de interesses. O Botafogo entende que a Eagle busca tirar o Textor do comando, o que não interessa ao clube. Além disso, o Botafogo notificou o Lyon para receber mais de 400 milhões de reais. Lyon também é da Eagle e o Botafogo ajudou o clube francês usando o dinheiro das vendas do Luiz Henrique, Igor Jesus e também do Jair. O Botafogo diz que a ação não teve caráter provocativo e que reconhece o direito da Eagle em ter prioridade em qualquer oportunidade de investimento no clube. Confusão. Chegou a hora, gente, de explicar essa coisa toda, né? O Savarino que comprou o Almada, que comprou o Igor Jesus, que pegou o suco de tamarindo com gosto de limão. A coisa Vamos tentar feia. explicar o que está acontecendo no meu fogão. Vamos lá. O Botafogo emitiu uma nota se pronunciando sobre essa briga entre o Textor e a Eagle. Para quem não entende, você de casa que está por fora, o John Textor criou a Eagle. A Eagle é uma empresa, né, que tem alguns clubes. Um deles é o Botafogo. Aí, em 2022, o John, né, o dono da Eagle, decidiu comprar parte do Lyon, que é um time lá da França, e para conseguir comprar, ele pegou 425 milhões de dólares emprestado com um fundo de investimentos que chama Ares, com a Michelle Kang, que hoje é a presidente do Lyon, e com o Iconic Sports. Então, esses três emprestaram dinheiro para o John conseguir comprar o Lyon. Nessa operação toda, o John deu como garantia da Eagle 40% das ações da Eagle. E isso, dentro desses 40%, inclui todas as ações SAF do Botafogo e também do Molenbeek, que é um outro clube do John. E aí o Lyon teve um rebaixamento administrativo, isso tudo minou muito a relação do John com os outros acionistas da Eagle, que o principal deles é a Ares, né, que é o fundo de investimento, além dos outros dois que eu já citei. E aí o que aconteceu? Essa relação foi minada por conta desse rebaixamento administrativo do Lyon. O Lyon já voltou para a Série A novamente, tudo era um problema realmente financeiro e de burocracia. E aí eles decidiram afastar o John da Lyon e a Michelle assumiu a presidência do Lyon. Há 3 semanas a empresa sugeriu, a empresa Eagle, que era do John e agora ele tem outros acionistas, investidores juntos, que o John recomprasse as próprias ações do Botafogo, que elas estão lá presas no fundo de investimento. Lembra que ele colocou como garantia para pegar o dinheiro emprestado? Elas estão presas. Mas para isso, para o John conseguir recomprar o Botafogo, ele teria que se desvincular do Botafogo, aí a venda ser concretizada, né, até que fosse concretizada, e depois disso tudo, para não ter um conflito de interesse, assumir o Botafogo de novo. Só que aí o Botafogo, o Social e Olímpico, o Clube Botafogo, impediu, com medo de que tirar o John e depois colocar, que eles colocassem um outro representante e não conseguisse colocar o John Textor de novo, porque todo mundo sabe que o Botafogo, o clube, a SAF, os funcionários, o Social e Olímpico, que ainda tem 10% do Botafogo, estão ao lado do John Textor. A Eagle não é contra vender o Botafogo, mas manifestou que não vai fazer se o Textor não sair para essa negociação acontecer e depois assumir. E também já se manifestou dizendo que o melhor caminho seria um novo investidor comprar o Botafogo, ou seja, o Botafogo ter um novo dono, ser vendido novamente, ter um novo dono. A Eagle Futebol entrou com uma ação na Justiça do Rio contra o Textor para impedir qualquer ação da SAF. O que o Textor tentou fazer, Pedrosa? Abriu uma conta lá na Ilha Caimã, né? Eagle Caimã. Na Eagle Caimã, e com essa conta ele consegue ver e, eu compro o Botafogo, e ele não perde o Botafogo, tá? Porque a Eagle, ele já realmente tá vendo que tá bem distante dele. Sim. E aí os acionistas da empresa não querem que ele faça esse movimento e argumentam que o americano cometeu diversas medidas ilícitas nesse comando do clube nas últimas 2 semanas para tentar fazer esse manejo para conseguir recomprar o Botafogo. O Botafogo, por sua vez, cobra empréstimos feitos ao Lyon, da França, que está em grave crise financeira por lá,
E aí, em nota, o que o Botafogo diz? Que, infelizmente, medidas adotadas por órgãos reguladores lá na França comprometeram o funcionamento dessa integração, resultando na interrupção dos acordos de cash pooling, que é como se fosse um fluxo de caixa entre empresas que são uma família, vamos dizer assim. E esse fluxo de caixa estava sendo benéfico para todas as partes, para o Botafogo e para o Lyon. Diante desse cenário todo, tornou-se necessário formalizar, disse o Botafogo na nota, por vias legais, que o atual desequilíbrio financeiro entre as entidades aponta a necessidade de reembolso à SAF do Botafogo por valores anteriormente emprestados ao Lyon. E, por fim, a SAF Botafogo disse que reforça que qualquer eventual negociação envolvendo a venda da participação majoritária da sociedade do Botafogo seja conduzida por John Textor ou por terceiros. Deverá ser necessariamente passar por um processo de diálogo e negociação amigável com o John Textor. Lembrando, Botafogo escolhe o John para ser o dono do Botafogo. O Durcésio era o presidente na época. Tinham outras pessoas interessadas e aí eles brincam que aos 45 minutos do segundo tempo, bem a lá John Textor, o John aparece e compra o Botafogo. O Botafogo tem uma SAF bem amarrada, Pedrosa. Ela foi aprovada em 19 e ela foi vendida em 22 para o John. O John foi o escolhido por esses 10%, que é o Clube Social e Olímpico, que é essa sede aqui em Botafogo. E o que o Botafogo não quer hoje? O Botafogo hoje, todo Botafogo não quer que não seja o John o seu dono. Sim. Só que a compra do Lyon bagunçou muita coisa financeiramente para a Eagle, que é a empresa do John. Uma situação meio complicada, mas eu acho que deu para entender um pouquinho, hein, Pedrosa? Aí você tem uma guerra fria acontecendo na Mil Divisão. Que é o seguinte, a Ares, que é essa empresa que faz parte da Eagle, ela entendeu que o John Textor não pode mais tomar decisões em nome da Eagle dentro do Botafogo. Então o John Textor ele tentou fazer uma manobra, entre aspas, para que ele pudesse, nessas Ilhas Caimã, que é um paraíso fiscal, e com a nova empresa ele conseguisse o empréstimo, colocasse lá nas Ilhas Caimã e depois recomprasse o Botafogo, dando como garantia todos os ativos do Botafogo até 2029, se eu não me engano. Tem direito de imagem, tem jogadores e tudo mais. Por quê? Porque o Lyon foi rebaixado administrativamente lá na França por conta de uma má administração. O grupo Eagle, que não gostou desse rebaixamento, justamente pela má administração do John Textor, resolveu, junto com o John Textor, tirar ele do controle dessa cabeça, desse presidente da Eagle, e colocou a Michelle Kang e também a Ares, junto com a Iconic, também que era outra empresa que estão junto aí desse grupo Eagle. E lá no Lyon, eles conseguiram reverter, por exemplo, a decisão de que o Lyon seria rebaixado, porque eles conseguiram mostrar, contabilmente, tudo mais, que o Lyon poderia continuar sobrevivendo. Só que nessa, o John Textor correu para o Botafogo. Para quê? Para que ele não perdesse o Botafogo, que é um ativo que ele sempre investiu, um ativo que ele sempre acreditou muito e que fez o Botafogo, de fato, mudar da água para o vinho nos últimos 3 anos. A questão é, o que a Eagle Holding alega é que o John Textor não tem poder de dar canetada em absolutamente mais nada. Ele não pode mais assinar qualquer papel em nome da Eagle Holding, o que, obviamente, o John Textor tentou fazer para poder recomprar o Botafogo e, nesse momento, é uma questão de justiça. Até você entrar num acordo amigável entre John Textor e a própria Eagle, e a Eagle não quer que o John Textor esteja à frente do Botafogo, então o medo do associativo do Botafogo hoje é a Eagle, por exemplo, falar assim, John Textor tem que ficar fora das negociações até ele comprar e trazer outro dono do Botafogo, digamos assim, e revender o Botafogo para outro lugar. Então, o que o associativo tenta proteger é a manutenção do John Textor. Porém, o John Textor vai ter que responder justamente porque ele tentou fazer essas manobras sem a anuência da Eagle e tentando trazer na Ilha Caimã uma recompra do Botafogo para que ele retomasse de novo esse dinheiro. O que o Botafogo cobra hoje? O dinheiro que ele conseguiu vender de alguns jogadores, como o Igor Jesus, o Jair, entre outros atletas, o Almada também. Luiz Henrique. Porque hoje o Botafogo é uma equipe que precisa desse dinheiro para poder manter as contas em dia. Se o Lyon não pagar, e o Lyon é comandado pela Eagle, no caso a Ares, se o Lyon não pagar o que deve ao Botafogo, o Botafogo pode ter um colapso financeiro. E é justamente isso que, teoricamente, o John Textor está tentando evitar. Então, o que eu vejo nesse sentido? Ou o John Textor entrar amigavelmente no acordo com a Eagle e continua comandando o Botafogo, ou a justiça vai acabar decidindo pela manutenção da Eagle, da Ares, afastando o John Textor, e a Eagle, pelo que eu entendi, a Ares não tem intenção de manter o Botafogo. E o Botafogo seria revendido para outro dono. Então, cara, é uma situação que a gente ainda vai ver um bom tempo aí. Para mim vai ser um grande imbróglio judiciário.
Muito bem, vou beber água, hein, Vene Casagrande? Pois é. 2 litros por dia no mínimo, eu vou beber uns 10 hoje. Mas o que a gente entende é que preocupante. o Social e o Olímpico, o Botafogo, briga para que tenha manutenção do John Sim. à frente do Botafogo. E para falar dos problemas aí envolvendo o John Textor nesse relacionamento dele com o Grupo Eagle, com os times lá na Europa, com o Botafogo, tá uma confusão e o Jufo vai explicar pra gente. Bom dia, Jufo. Fala, Bel. Bom dia a todos os amigos. Sim, segue a briga jurídica entre John Textor e a própria empresa que ele fundou, o Grupo Eagle. A gente lembra que o John Textor formou esse grupo de cooperação de times, né, essa holding, com o Botafogo, o antigo Molenbeek e também o Lyon. Mas para o Lyon entrar no grupo, o John Textor teve que pedir um empréstimo a um fundo de investimento chamado Ares, e assim esse fundo de investimento somado a Michele Kang e também a Iconic Sports formam todos os acionistas do Grupo Eagle. O John Textor pediu mais de 2 bilhões de reais em empréstimos para poder comprar o Lyon e em troca deu 40% do Grupo Eagle, e dentro desses 40% estão as ações do Botafogo. E a relação entre o John Textor e os outros acionistas começou a azedar depois da má administração do americano à frente do Lyon, que quase culminou no rebaixamento do time francês para a segunda divisão por toda a questão financeira. A gente lembra que tanto a UEFA quanto cada liga europeia tem a sua regra de fair play financeiro, e o Lyon não estava cumprindo essas regras e com isso acabaria rebaixado. Antes que isso acontecesse, os acionistas afastaram John Textor do clube e recolocaram Michele Kang, a antiga presidente, à frente do Lyon, e eles conseguiram resolver essa pendência e evitar o rebaixamento do clube francês. Depois disso, a relação entre John Textor e o Grupo Ares ficou praticamente inviável, até porque esse empréstimo de 2 bilhões não teve nenhuma parcela paga por parte do americano, e por conta também de juros ainda, agora a dívida chega a quase 2 bilhões e meio de reais, então a relação entre John Textor e o Grupo Ares praticamente foi encerrada, e com isso os acionistas também queriam um afastamento do John Textor aqui do Botafogo, mas que foi impedido pelo clube social através de uma carta. O próprio Botafogo foi contra a saída de John Textor, não participou dessa ação junto com os acionistas do Grupo Eagle, e na justiça do Rio de Janeiro, conseguiram um congelamento de ações do Grupo Eagle aqui no Botafogo, e assim manteve John Textor à frente do clube. E nessa própria decisão da justiça também, o Botafogo conseguiu que o Grupo Eagle pagasse 150 milhões de reais em dívidas já vencidas entre o Botafogo e o Grupo Eagle, então, para o clube carioca. Com isso, o Grupo Eagle sugere que John Textor recompre as ações da SAF que estão atreladas ao grupo, e assim faça com que o Botafogo saia dessa holding do Grupo Eagle. Mas o Botafogo, o clube social, é contra isso, porque o Grupo Eagle quer que o John Textor deixe o comando do Botafogo para poder recomprar a SAF, o que geraria conflitos de interesse, já que o John Textor é o dono do Botafogo, da SAF, e ao mesmo tempo o dono do Grupo Eagle. Ele compraria dele mesmo. Então o Grupo Eagle quer que o John Textor deixe o comando do clube para poder recomprar as ações da SAF, o que é contra, o Botafogo é contra, porque assim eles tirariam John Textor do poder e colocariam outro representante, mudariam todo o conselho diretor e aumentariam então o poder da Eagle à frente do Botafogo. Diante de todo esse cenário, o Botafogo agora cobra do Lyon também uma dívida de quase 600 milhões de reais por negociações de jogadores que foram em prol da holding, né? Em prol do Grupo Eagle, em prol da saúde financeira do Lyon, entre eles Igor Jesus, o zagueiro Jair, como já foi citado aí, o Luiz Henrique, o Almada e também o Savarino, que está ainda no Botafogo. São 5 jogadores, então eu tive que dar uma lida aqui. Segundo o Botafogo, eles fizeram essas negociações por valores abaixo do mercado para poder salvar a saúde financeira do Lyon. O Savarino foi negociado com o Lyon antes do Mundial de Clubes na esperança de uma revenda para a Europa, e então o Botafogo, isso acabou não acontecendo, mas o Savarino foi negociado, é jogador do Lyon, mas ainda joga pelo Botafogo. Então tem todo esse imbróglio, os representantes da
da Eagle estão aqui no Brasil, estão no dia a dia aqui do Botafogo, avaliando todo o cenário financeiro do clube para trazer um preço e, quem sabe, o John Textor conseguir recomprar essas ações. O Ângelos Marinakis, o grego que estava na negociação do Igor Jesus e do zagueiro Jair para o Nottingham Forest, ele é dono do Nottingham Forest, poderia ser uma pessoa que auxiliaria financeiramente o John Textor a comprar essas SAFs, mas ainda está um cenário muito instável na justiça e muito longe de um acordo, Abel. Rodrigo Jufo, ao vivo do Rio de Janeiro, muito obrigado, amigo, um bom dia para você. Professor, Eugênio André trouxe toda a situação aí, mas que confusão, hein? Esse é um dos riscos da SAF, né? A SAF tem muitas benesses, mas também riscos. As benesses não precisa nem falar para o botafoguense, né? O Textor pega um time quebrado e para ser campeão da América, campeão brasileiro. Mas tem o risco das cisâneas, das questões internas. Cisâneas? Anota aí, Eugênio, mais uma pro caderninho. Ah, essa aqui eu vou... Anota aí. Caderninho. Cisânia no grupo Eagle. Cisânia. Cabeça da Eagle vai para um lado, as asas vão para o outro. Pai dos burros aqui. Né? Você vai, cisânia, uma espécie de um rompimento, né? De uma briga. Cisânia, já estou no dicionário aqui. Falta de harmonia, desavença, rixa, discórdia. O professor, ele é realmente um homem culto. É que é muito louco de você tentar entender o que acontece. Vem cá. O Textor é dono do grupo Eagle. E desse grupo faz parte o Botafogo, faz parte o Lyon, faz parte o Molenbeek. Beleza, ele é o dono. Vocês estão querendo tirar o dono do grupo? É isso que eu estou entendendo? Hoje, o grupo Eagle o afastou por causa da situação do Lyon. O Lyon seria rebaixado para a segunda divisão, aí tiraram o Textor, aceitaram não rebaixar o Lyon. Então ele não manda mais no grupo Eagle, mas ele manda no Botafogo, que é do grupo Eagle. Aí os caras lá no grupo Eagle querem que ele não mande mais no Botafogo. Como que ele não manda no negócio que ele é proprietário? Isso que eu queria entender. Porque uma coisa é você ser o acionista. Ele é coproprietário. Você é acionista. Outra coisa é ter o cargo de executivo dentro daquele grupo. Perfeito. Nem todo acionista é o executivo principal do grupo. A caneta hoje está na mão de outros, porque ele teve que ser afastado para salvar o Lyon. Mas no Botafogo ele ainda tem a caneta. É um negócio difícil de você entender. Pois é, isso que eu falar. Ele quer comprar a caneta e não querem deixar ele comprar. A gente discutiu agora há pouco a história do você compra, não paga, mas revende. Aí para ele comprar a SAF do Botafogo, do grupo Eagle, ele teria que sair do Botafogo. Foi isso que eu entendi que o Jufo falou. Sim. Os caras querem que ele saia para aí ele, com a ajuda do grego, pegar um dinheiro, já parece que já montou uma outra empresa lá nas Ilhas. Só sempre é não brigar com o grego também. Ou o grego brigar com ele. A questão que parece, no final das contas, é muito... O Textor não tem todo o dinheiro que a gente imaginava, né? Eu lembro do nosso querido Bruno Vicari, alguns anos atrás, quando o Textor apareceu, tinha uma foto que eu sempre tinha no telão aqui do Textor com um cartão de crédito aqui, e o Bruno Vicari, olha aquele cartão de crédito do Textor. Esse cartão de crédito eu acho que já explodiu, né? Não tem mais dinheiro, porque ele começou a comprar tudo. Eu acho que é coisa de querer ser maior do que as suas possibilidades. Então pede um dinheiro emprestado aqui, pede outro dinheiro emprestado ali, pede acolá, e quando você vê, ele não é mais dono. Os donos são aqueles que emprestaram dinheiro para ele. É muito confusa toda a situação, a gente não sabe o que vai ser, se ele vai continuar à frente do Botafogo, se ele sair, qual seria uma nova política do grupo Eagle para o Botafogo? Seria uma nova gestão? Se ele vai conseguir recomprar o Botafogo, se ele vai ter esse dinheiro. E se ele recomprar, ali na frente vai ficar na dívida se o Marinakis não vai tomar o Botafogo para ele. Porque tem isso, né? Vou te emprestar um dinheiro. Mesma coisa do grupo Eagle. Eu não tenho dinheiro, mas eu quero comprar o Botafogo. Marinakis, me empresta aqui. Aí o grego vai lá e empresta. Aí ele não paga o grego fala assim, dá licença que é meu. Aí passa a ser do grupo do Marinakis, o Botafogo. É muita instabilidade, a gente não tem noção do que vai acontecer amanhã. Quem vai ser o dono, qual é a situação? Isso não é para o ano que vem, não, é para amanhã. Os caras querem que ele saia agora. Então, se ele sair, entra uma nova diretoria.
E o que vai fazer essa nova diretoria? Como vai aconteceu investir, no Lyon, né? Vai desinvestir, vai pegar o Savarino, que já está vendido para o Lyon, vem aqui. Então, já está vendido, vem. Peraí, tiraram ele do Lyon, certo? Agora querem tirar do Botafogo. Querem tirar de tudo que é canto. É isso? E qual vai ser a prioridade pro Botafogo? Quem que vai ser o dono, quem não vai ser? Porque todas as questões mostram o Botafogo falando que vendeu os jogadores abaixo do valor de mercado justamente por causa da situação do Lyon. Isso escancara o Lyon como prioridade nesse negócio, né? Porque senão não teria feito esse tipo de negócio, ainda mais com jogadores que eram protagonistas. Então, assim... Os próprios que foram pro Nottingham Forest agora também não foram. Exato, também não foram pelo valor. Então, assim, quem que vai ser, quem que vai ficar no comando e qual Botafogo vai ser prioridade nisso ou não. Assim, acho que gera uma instabilidade muito grande. E também evitar que isso impacte dentro do campo, ainda mais no momento que você está num momento de instabilidade, mas aí num sentido de que você teve mudanças muito significativas no time titular, na comissão técnica. Então, é uma missão muito complicada para o Botafogo conseguir se estabilizar, entender o que vai acontecer no campo diretivo, mas também não deixar que isso impacte no campo no momento que você está estabelecendo a sua nova equipe. O Lyon sempre foi prioridade nessa história toda, né? Tanto que o Textor cai em desgraça internacionalmente, não internamente, por conta do que aconteceu no Lyon. É por isso que ele está sendo afastado. Né? Esse é o grande nó, esse é o grande problema. Agora, eu acho que serve, tem toda uma história aí, o Botafoguense vai ficar bravo, falando, já te vi, chegou dinheiro, ganhou título da Libertadores, não sei o que, você vai contestar. Eu contesto. Eu acho que SAF tem começo, meio e fim. E nem sempre o fim, você perde o controle como clube social. Então, muita gente vai ao inferno à procura de luz, né? Não, tem que ter uma SAF porque isso está uma bagunça. E também não é o paraíso. Você perde o controle da situação. Hoje o Botafogo não tem controle sobre essa antes, situação. Como estava antes? Tinha controle? Não tinha controle, mas pelo menos a vida era a vida dele. Mas também não tinha dinheiro. Tem que pensar... Era a vida dele na Série B e mal, hein? Mas há opções e opções. Ele estava com problemas sérios. Ninguém está falando que estava bem. Mas você pode cair da frigideira para o fogo. Isso valendo até para outros clubes aí que acham que por exclusão... então é SAF, vem a SAF, porque quem está aqui é todo mundo ladrão. Também não é assim. Também tem problemas. É difícil, né? É tudo muito novo, ou era tudo muito novo quando o Textor chegou para o Botafogo. A situação das SAFs no Brasil era uma novidade, foi uma das primeiras, se não a primeira. A primeira foi do Ronaldo, né? Logo depois foi a do Botafogo. A gente não sabia exatamente quem era o Textor e é muito difícil você fazer qualquer ponderação, porque a torcida não vai aceitar, né? O cara chegou, está botando dinheiro, é o Deus. Mas a história precedente do Textor, enquanto homem de negócios, é de faz um negócio aqui, dura 2, 3 anos, fecha, agora faz um outro negócio ali, dura 2, 3 anos, revende. Como é de muitos executivos, né? De investidores. O cara faz um negócio, deu certo, beleza, alguém chega com mais dinheiro e compra, ele sai e vai para outro. Ele era da indústria do entretenimento. Ele fez várias efeitos especiais, era CEO de uma empresa de efeitos especiais em filmes. Sim, aquela coisa que você botava o óculos assim, você via as coisas, como se tivesse realidade aumentada. Realidade virtual. Ele foi um dos investidores disso, depois já largou, foi para outro lado. E agora, recentemente, foi para o futebol. Mas a trajetória dele é de negócios que são sazonais. Duram 3, 4 anos e já vai para outro, vai para outro, vai para outro. E agora a preocupação do torcedor é que o clube não vai durar 3, 4 anos, o clube fica. O clube já está aí há mais de 100. E quantos anos vai durar essa nova gestão? O que vai ser daqui a médio e longo prazo? Uma paixão envolvida. O fato é que... Futebol... Aconteça o que acontecer para o futuro, a passagem do Textor, esse momento do Botafogo sob o comando dele, é histórica. Isso aí ninguém vai tirar. Vai tirar, porque o torcedor do Botafogo olha para trás, estava na 2ª divisão e, de repente, ele em 3 anos é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ganha do PSG no Mundial de Clube, sabe? É um negócio assim que não tem como você falar para o torcedor que é ruim. Não tem como. Pois é. Só que você precisa entender o que vai ser a continuidade disso. Como vai ser daqui para frente? Vai continuar sendo assim? Pode ser até que melhore. Se ele sair, entra um grupo, de repente, mais centrado, menos instável nos seus negócios, porque a gente tem falado que o Botafogo troca muito. Então, vamos manter uma coisa mais regular, mais séria, mais
mais precavida, para não ficar gastando mais dinheiro do que tem. Pode ser até que seja uma coisa interessante para o Botafogo. Só que tudo, por enquanto, é interrogação, a gente não sabe. Agora tem uma certeza, viu, professor? Vem que o Sport Center vem aí. Botafogo diz em carta ter emprestado mais de 771 milhões de reais ao Lyon desde 2023. Os bastidores do Botafogo seguem em ebulição. Segundo o GE, o clube informou em carta enviada pelo CEO Taylor Arruda ao Lyon em 18 de julho que o Glorioso emprestou 122 milhões de euros, 771 milhões de reais na cotação dos dias atuais, né, para o clube francês em 2023. Desde 2023, na verdade, né? Desde 2023. O Botafogo enviou uma notificação ao Lyon para que seja ressarcido e cobrou que os valores fossem depositados num prazo de no máximo 30 dias. No entanto, há um desentendimento sobre quanto o clube francês deve. Segundo a reportagem, os empréstimos são referentes a premiações do Botafogo que foram enviadas para ajudar o Lyon, empréstimos com banco Macquarie para ajudar o fluxo de caixa no começo do ano e adiantamento de vendas de atletas. Ainda de acordo com o GE, o Botafogo também tem dívidas com o Lyon por não honrar por não honrar com acordos passados, relatando um saldo positivo de 45 milhões 286 de euros, né? 286,8 milhões de reais junto ao clube francês. O Lyon, cujos acionistas estão em pé de guerra com John Textor, argumenta que só deve 20 milhões de euros, 127 milhões de reais, pois não seria responsável pelo pagamento de juros de empréstimos em nome do Alvinegro. Além dessas cobranças, o Botafogo pede ao Lyon ressarcimento de 410 milhões de reais referentes às transferências de Almada, 27 milhões de euros, e Igor Jesus, 43 milhões de euros. Dólares, quer dizer, 43 milhões de dólares. Então, é uma boa bolada que o Botafogo alega ter aí direito para receber do Lyon, enquanto o Lyon nega e muda os valores, etc. Gente, eu só sei que se por acaso o Textor perder essa queda de braço e ficar com a Eagle, que tem ali a Iconic, que tem ali a Ares Management, mas esses caras não trabalham gerindo clube nenhum. Eles são partes minoritárias de outros clubes, como o Atlético de Madrid, entre outros. Então eles fatalmente iam querer vender o Botafogo para outro, né, para outro empresário ou grupo que queira gerir o clube. Só que não poderão fazer isso enquanto não quitarem as dívidas com o Botafogo, né? Ou então vão vender o Botafogo mais barato para um futuro investidor do que o normal. Então, no pior dos cenários, o Botafogo vai conseguir aí, esse dinheiro, essa bela bolada de volta, né, para os seus cofres, vai encher o cofre de dinheiro e aí será vendido para outro dono, né? No pior cenário. No melhor cenário, a gente fica com o Textor e tudo certo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.